Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Estúdio da CUT. E hoje a gente vai tratar aqui de um assunto muito importante, mês do orgulho LGBTQIA+. A gente vai falar sobre diversos temas relacionados à comunidade, como etarismo, saúde, vamos falar também da marcha, primeira marcha nacional da classe trabalhadora LGBTQIA+. Para isso eu tenho aqui o Valmir Siqueira, professor Val, que é secretário de Políticas LGBTQIA+, da CUT. Seja muito bem-vindo, Val. Vamos falar. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa Bom noite, dia, né? boa tarde, boa noite, a Quem depender sabe do jeito, da do hora que a horário pessoa que está assistindo. estiver assistindo, né? Vamos falar um pouco sobre o movimento LGBTQIA+, no universo da CUT, dos sindicalistas, né? Uhum. Vamos A falar um gente vai pouquinho no falar, geral, né? Mas a gente nosso tem vários recorte. temas aqui, né, Val? A gente vai falar sobre saúde, sobre envelhecimento da população LGBTQIA+, mas em especial sobre a primeira marcha LGBTQIA+, da classe trabalhadora. Aliás, o nome correto é Primeira Marcha da Classe Trabalhadora LGBTQIA+, que a gente vai fazer no dia 20. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, vai fazer o convite para todo mundo participar. E por falar em convite, eu já vou convidar aqui o Zezinho Prado, que é do o coletivo LGBTQIA+, da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, a CNTE, e representa a CNTE no Conselho Nacional LGBTQIA+, de Políticas LGBTQIA+, Zezinho, que está aqui com a gente online. Tudo bem, Zezinho? Seja muito bem-vindo a esse bate-papo. Olá, é um prazer. Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei, enfim. Vamos sim, importantíssimo nesse mês a gente está conversando dessas questões, né? Claro que me chama a atenção, do mais importante, seja a marcha, a primeira marcha, é uma ousadia que vamos falar, mas vamos falar desses temas, mas também me interessa muito o etarismo, né? Por conta da minha idade, que estou prestes a fazer 71 anos. Então, além da marcha, da saúde e do etarismo, para mim é importante. Vamos que vamos, que o desafio é grande, mas somos capazes. Vamos lá, a gente vai falar sobre a questão, principalmente da idade também. A maior marcha LGBTQIA+, do mundo, que é a Marcha de São Paulo, traz justamente isso como tema principal. Mas eu queria começar aqui com vocês, Val e Zezinho, falando sobre a importância de se ter um mês do orgulho LGBTQIA+. A gente tem, né, o mês internacional das mulheres, a gente tem o mês da consciência negra, a gente tem, enfim, várias fases, vamos dizer, do ano, várias datas que dão visibilidade a essas pautas. E tem muita gente que questiona, né? Para que isso? Para que não sei o que lá? Agora a gente vai saber por que que é importante. Por que que é importante a gente ter esse mês da visibilidade, Val? Bom, primeiro para mostrar para a sociedade que nós existimos, né? Que é Uhum. fundamental. E também da nossa diversidade, né? Nós somos pessoas, cada um tem as suas características, cada um tem sua orientação, cada um tem seus desejos, cada um tem seus amores, e todos nós temos que ser respeitados. E acho que quando tem uma parada, que onde todos nós nos encontramos, aqui de São Paulo é uma das principais, mas nós temos paradas do Brasil inteiro e em vários meses do ano, né? O ano inteiro tem parada, mas a de São Paulo é a que marca, porque é a maior do mundo, tem sido a maior do mundo durante muitos anos. É o momento que nós conseguimos ir para a rua, alguns, nos seus momentos de vida, conseguir se libertar da prisão social que nós vivemos, né? Somos obrigados a viver, muitos na nossa comunidade, e também para a gente mostrar para as outras pessoas assim, tem mais gente, vem conosco, pode se expressar, pode demonstrar seu carinho, pode levar sua bandeira de luta, e mais do que isso, porque a origem da parada, na verdade, é uma manifestação de cobrar do poder público, cobrar do Estado políticas públicas para a nossa sociedade, né? Cobrar da sociedade que tenham projetos e leis que regulamente a nossa vida, para que a gente não seja ainda o país que é mais assassinado do mundo. Então, da comunidade LGBTQIA+. Então, a parada ela é um marco para nós anual, para a gente mostrar tudo isso. Zezinho, mês do orgulho LGBTQIA+, no seu ponto de vista, na sua experiência, por que que é importante a gente ter essa data? Por que que é importante a gente levantar ainda mais a voz, ir para as ruas nesse período? Bom,
É importantíssimo isso, ainda no Brasil. Quem sabe daqui a uns anos a gente não precise mais ter essa questão, principalmente se ela for política. Deveria ser para nós um mês de festa, mas ele é um mês de luta, porque realmente a gente acaba muitas vezes sendo invisível, né, invisibilizado. A gente sofre na pele várias questões. Então, esse mês do orgulho gay, orgulho LGBTQIA+, porque ele nasceu como orgulho gay, ele é de suma importância. Importante para que a gente possa cobrar políticas públicas, que a gente possa cobrar da sociedade, que nos trate como iguais, porque somos iguais, e principalmente que a gente não sofra tanto, que a gente possa ser feliz o ano inteiro e sempre, a vida toda, até porque somos pessoas e nascemos para ser felizes, como todo mundo nasceu. Então, mas se ainda precisamos disso, então vamos transformar este mês de junho de 2025, como a gente vem transformando os outros anos, em uma grande festa, mas também uma manifestação por políticas públicas, como disse o Valmir. Precisamos urgentemente sair do ranking de país que mais mata pessoas LGBTQIA+. E não que estamos este ano. Faz vários anos que a gente que eu digo Brasil, está no topo entre os países que mais matam. Então, vamos sim mostrar o nosso orgulho, a nossa força, mostrar a nossa organização e dizer: vem conosco, saia desse lugar de medo e venha mostrar o seu orgulho, a sua felicidade e a sua manifestação, não importa qual seja ela, o importante é estarmos juntos nessa luta. Muito bem, e eu quero fazer um link aqui, já que a gente está falando sobre o mês do orgulho, abriu esse podcast falando sobre o mês do orgulho, a importância de dar visibilidade, quero já falar sobre a marcha, a gente falou também sobre a marcha LGBTQIA+, de São Paulo, a parada oficial, para a gente falar sobre a marcha da classe trabalhadora, a marcha que a CUT vai fazer no próximo dia 20. Só lembrando aqui, para deixar bem claro, que tanto o mês do orgulho, como a parada, como a marcha que a CUT vai fazer, são eventos muito importantes para que as nossas reivindicações, as nossas demandas, elas se transformem em políticas públicas. Quais são essas políticas públicas? A gente vai falar delas ao longo desse podcast, que vai falar sobre a saúde, vai falar sobre a questão do envelhecimento da população LGBTQIA+, vai falar sobre direitos básicos que a população LGBTQIA+, ainda encontra dificuldades, como, por exemplo, o uso do nome social, mas a gente vai falar tudo isso daqui a pouquinho. Vamos falar sobre a marcha, que é uma iniciativa inédita, está sendo feita esse ano, vai ser no dia 20, mas quem vai contar os detalhes é o Val. Como é que é a organização dessa marcha? Como é que ela vai ser? Onde ela vai ser? Como eu faço para participar? Nós estamos organizando ainda um desafio que nós colocamos como proposta no nosso encontro nacional, ano passado, encontro dos coletivos da CUT, né? E esse ano a gente conseguiu uma data, porque a gente também tinha uma dificuldade de não se contrapor a nenhuma data já histórica do movimento nesse período, sabendo que quinta-feira já começa, a quinta-feira, feriado de Corpus Christi, já começa a organização do movimento. Tem a feirinha, que a gente chama Feirinha da Parada, que vai ser no Memorial da América Latina, e aí na sexta-feira geralmente era a manifestação do movimento trans, no sábado a marcha no momento das lésbicas, e domingo a parada. Esse ano o movimento trans mudou a data, no momento não teve problema da gente chocar, a gente teria que conversar, a gente estava conversando só nesse sentido de horários, para não bater dois eventos ao mesmo tempo, e todos poderem participar de tudo, né? Mas quando eles passaram para setembro, a gente está tranquilo nesse sentido do horário, da data, né? Nós vamos nos concentrar em frente à Praça Roosevelt, mais ou menos, a concentração vai começar entre meio-dia e meio, a ideia é nós ficarmos com as apresentações do movimento, com as falas políticas, que eu acho que é importante isso, né? As pessoas que vão para ouvir também, levar suas faixas, acho que a gente quer resgatar um pouco essa parte política também da parada,
que apesar de ter a feirinha da parada, que a Associação da Parada faz, a parada no domingo também tem o objetivo de ser político, apesar dele acabar sendo mais festivo, né, mais comercial e tudo mais, não é crítica nesse sentido, pelo menos agora, mas assim, é a ideia de a gente trazer um pouco o nosso dia a dia de movimento social, de crítica mesmo ao que não está sendo feito pelo Estado, de chamar a atenção da sociedade pelo que está acontecendo na comunidade. Nós não podemos ficar de braços cruzados quando você tem um número de desemprego da população LGBTQIA+ enorme no país, quando você não tem uma legislação específica, quando as casas legislativas não legislam para essa população, para nós, e também quando se tem um país que está na lista que mais assassina pessoas LGBTQIA+ no mundo. Então, a gente precisa discutir isso, a gente precisa chamar a atenção da sociedade. E a ideia da marcha é essa, chamar a atenção e chamar os trabalhadores LGBTQIA+, porque muitos acham que as pessoas da comunidade LGBTQIA+, simplesmente ficam na prostituição ou subempregos, e a gente quer trazer atenção para que tire a população, que é um grande número de verdade, que estão nessas condições de trabalho, mas também trazer os trabalhadores organizados, trazer essa expertise que o movimento sindical tem de organização, de manifestação, trazer para a rua e trazer a unidade da comunidade LGBTQIA+. Nós estamos chamando várias entidades nacionais e do Estado que tratam da questão do tema para estar com a gente. Certo. Então, aqui, só para deixar claro, vai ser no dia 20, na sexta-feira, entre o feriado e o fim de semana, portanto, uma data em que todo mundo vai emendar, né? Ou grande parte vai emendar, vai começar por volta de meio-dia, concentração lá na Praça Roosevelt, vai pegar toda a tarde da sexta-feira, vai ser um movimento muito bacana, cheio de alegria, falando sobre direitos, falando sobre os direitos trabalhistas que ainda são necessários, né, para a gente conquistar. Aliás, tem sido cada vez mais, né, assim, a gente viu que desde o governo Temer, não só principalmente para a população LGBTQIA+, e para as populações minorizadas, as coisas pioraram, né, de maneira sem precedentes, com reforma trabalhista, enfim, com perseguição a direitos, e aí a marcha começa na Praça Roosevelt e vai até onde? Vai até o Teatro Municipal. Até o Teatro Municipal, isso tudo no centro de São Paulo. Isso. Zezinho, na sua avaliação, no seu ponto de vista, a CUT fazer essa marcha é um momento histórico? Como é que você enxerga essa marcha? Bom, é lógico que é um momento histórico, é marcar, estamos, na verdade, não é vivendo, estamos fazendo a história, né? A gente pensou nisso, maturou isso há muito tempo e resolvemos assumir, através da militância do VAL, com a criação da Secretaria Nacional LGBTQIA+, isso a gente foi maturando ao longo do tempo e descobrimos que a gente teria que arriscar, teríamos que sair para a rua com essa marcha da classe trabalhadora, né? E dizer que não é privilégio, né? Nós temos aí, se você tirar os trabalhadores de empregos públicos, você vai perceber que empresas privadas e comércio, enfim, toda essa questão, a dificuldade das pessoas terem um emprego digno, uma renda digna e poderem sobreviver, é muito difícil. Então, a gente, enquanto CUT, CNTE e todos os movimentos que está vindo com a gente, que isso é interessante, né? O movimento das trans, o movimento das lésbicas, que acaba vindo com a gente, entendendo, até porque são trabalhadoras também, e trabalhadores, que este é um momento marcante. E nada mais do que interessante fazer dentro do mês do orgulho gay, dentro deste momento que o mundo inteiro olha para São Paulo. Então, acho que a gente está fazendo história, vai fazer história, e vamos mostrar a nossa capacidade de organização, a nossa capacidade de reivindicar, a nossa capacidade de nos mostrar e a nossa capacidade de resistir, persistir e nunca, nunca, nunca mesmo desistir daquilo que somos, daquilo que queremos e daquilo que precisamos atingir. É difícil? Mas não é impossível. Vamos conseguir isso, com certeza,
E parabéns a nós todos, trabalhadoras e trabalhadores LGBTQIA+, através da Secretaria Nacional LGBTQIA+, da CUT, esses movimentos, enfim, o povo todo que vai estar, e será uma grande marcha para dizer, olha, nós existimos, nós trabalhamos e nós vamos continuar querendo políticas públicas com direitos iguais para todas as pessoas. Muito bem, então a marcha está aí, a gente repete, é dia 20, e o que vai ser, o Val agora há pouco ele falava, né, sobre a gente levar um caráter político, né, sobre defesa de direitos nessa marcha. Vale lembrar, né, Val, que o mercado de trabalho para as populações, para a população LGBTQIA+, tem algumas particularidades, que é, por exemplo, não absorver as pessoas trans, né, as pessoas trans têm uma grande dificuldade terrível de entrar no mercado de trabalho, e quando entra, tem dificuldade de ascensão. As pessoas LGBTQIA+, sejam as lésbicas, os gays, enfim, qualquer pessoa que seja, que faça parte desse grupo da diversidade, encontra muitas dificuldades no mercado de trabalho. Às vezes a gente fala assim, tem uma produtora que contrata e tal, e ele é bacana e tal, essas coisas. Mas quando você vai olhar no geral, né, na média do mercado de trabalho, é muito difícil, né? Quando em geral, se uma empresa, quando fica sabendo, ou se tem acesso à informação de que o candidato ou a candidata é LGBTQIA+, já tem um outro tipo de olhar, né, Val? Sim, sim, sim. A gente é aquela mantra, né? As pessoas que são os gays que são mais afeminados, as lésbicas são mais masculinizadas, e também entre aspas, as travestis, transexuais têm muito mais dificuldade de Uhum. conseguir um emprego. Aliás, tem dificuldade, se for no movimento trans, principalmente, aqui em São Paulo, na capital, teve o Transcidadania, que ajudou bastante nisso, e outras capitais do país ainda estão implementando também esse projeto, mas a gente sabe que a dificuldade, ela vem da formação, né? A gente não consegue, as pessoas não conseguem se manter dentro da escola, ela não consegue se formar, ela não consegue fazer uma universidade, e aí também não consegue ter ascensão no mercado de trabalho. Então, uma coisa, na verdade, está levando a outra, né? A gente não consegue ter formação, a gente não consegue ter emprego. E aí a discriminação no mercado de trabalho como um todo, né? Porque eu estava conversando esses dias, numa entrevista até que eu estava dando, falando sobre a questão de você ter o cuidar das pessoas, né? Não adianta também só você colocar vaga de emprego e colocar a pessoa lá, porque ela vai ficar presa lá num canto, sendo discriminada, e às vezes, muitas vezes, não tendo nem para quem correr, né? Sofrendo um assédio, porque você não pode se manifestar que está sendo assédio, pode ser mandado embora, e precisa do emprego. Então, a gente precisa também discutir a empregabilidade das pessoas e também o cuidar das pessoas, né? Como que você a pessoa você está contratando uma pessoa da comunidade LGBTQIA+, e como que as pessoas estão se tratando? Quais são as necessidades reais das pessoas? Como as particularidades, né? Tem coisas específicas, né, situações específicas do movimento LGBT que as pessoas precisam se informar, precisam formar e se informar, né? Para poder nos tratar também. Não que a gente tem que ter privilégio, obviamente não é privilégio, nem tratamento diferenciado. É tratar as pessoas como outras qualquer. Você trata, sabe como tratar uma mulher, sabe como tratar um homem hétero, uma mulher hétero cis, sabe como tratar, você tem que saber como tratar a pessoa negra, como se lidar com a pessoa jovem, com a pessoa que tem uma certa idade, e a pessoa comunidade LGBTQIA+. São tratamentos que a gente já tem no nosso roteiro, na nossa vida, no nosso cotidiano. Só que quando chega na comunidade LGBTQIA+, as pessoas querem ignorar, como se nós não existíssemos, né? Por isso que é importante você fazer marcha, por importante fazer movimento o tempo todo. Eu vou fazer uma provocaçãozinha aqui, você é um pouco do script, que você estava falando, você sabe como tratar a mulher, como tratar a pessoa de mais idade, X, Y e Z. Eu vou ser aqui um pouquinho mais ácido, na verdade, não fazer uma provocação, mas assim, o patrão sabe como tratar o amiguinho dele dentro da empresa, né? Não Exato. custa nada saber como tratar a pessoa LGBTQIA+, inclusive nessa questão de manter, né, que a gente falava agora há pouco, um pouco antes de a gente começar esse podcast, que é a inserção da pessoa trans no mercado de trabalho e também não é manutenção do termo, mas a permanência dela, a ascensão na carreira. E aí eu queria colocar mais um ponto aqui nessa conversa, que é o seguinte, já é complicado o mercado de trabalho para a pessoa LGBTQIA+, existe a discriminação, e se a gente somar a esse fator a idade, a coisa
vai muito além. E aí eu quero ouvir do Zezinho a respeito disso. A gente tem o etarismo hoje na sociedade, ele é geral. Você passou dos 50 anos, como é meu caso, e acredito que seja o caso do Val e do Zezinho aqui também, né? E de muita gente que esteja nos assistindo, a gente sabe o quanto é difícil a gente conseguir socializar muitas coisas, a gente ser aceito, a gente ser respeitado pela idade. E quando a gente soma isso à questão de ser LGBTQIA+, como eu disse, a coisa vai muito mais além. E a pessoa LGBTQIA+, que tem mais idade, passou por uma vivência muito grande, diria até, em muitos casos, dolorosa. Eu quero ouvir do Zezinho a respeito dessa questão do etarismo, a questão a respeito do envelhecimento da população LGBTQIA+. Zezinho, como é que a gente pode avaliar isso? Como é que a gente pode dizer para quem está nos ouvindo o que é envelhecer, o que é preciso fazer a respeito do envelhecimento da população LGBTQIA+, quais são as políticas públicas que são necessárias, como dar respeito para essas pessoas, Zezinho? Bom, eu tenho, acho que já disse no começo, vou fazer 71 anos, tá? E partindo da minha experiência, eu só consegui chegar até aqui, estar vivo, porque eu sou funcionário público, sou secretário de escola, né, da educação. Mas se você pegar, e aí você citou, o Valmir citou, se você pegar o mercado, principalmente para pessoas trans, gays afeminados e lésbicas mais masculinizadas, é muito mais difícil. Então, quando eu pego e me lembro lá atrás do meu iniciar, que eu acabei me criando numa cidade pequena, de uma família grande que eu sou o nono filho de uma família, o mais novo, inclusive, a gente tinha muito pouca, eu não tinha toda essa experiência que eu adquiri depois que eu fui para São Paulo, né? Fiquei 24 anos em São Paulo, então confesso para vocês que a princípio em São Paulo eu senti medo, né? De me manifestar. Só comecei a manifestar essa minha parte publicamente justamente no coletivo da CUT São Paulo, criado pela companheira Bel, dos bancários, né? Foi que a gente começou a se mostrar para o mundo. Mas hoje, de lá para cá, cada vez mais, como você disse, você com 50 anos, o mercado já está terrível para você. Para nós, da comunidade LGBTQIA+, muito mais ainda. Né? Temos uma dificuldade imensa de arrumar emprego formal, né? Não cair na informalidade, ter que só ser cabeleireiro, enfim, fazer performance, viver disso, mas a possibilidade de ter um emprego de verdade, porque eu fico pensando como é que essas pessoas vão envelhecer e ter amparo na velhice. A grande maioria já vem com problemas familiares. Talvez que uma grande parte não vá conseguir uma aposentadoria mínima para cuidar, para poder sobreviver. Então, o desafio é enorme. Ou essa geração nossa que está aqui agora, né? E eu me incluo nela, apesar de já ter passado dos 70, que a gente precisa deixar uma sociedade muito mais justa, que possa fazer com que as pessoas da comunidade LGBTQIA+, tenham um emprego digno, renda digna, que possam pensar numa aposentadoria, porque senão lá na frente a gente tem visto um monte de exemplos das pessoas vivendo sozinhas, abandonadas, muitos cometendo suicídio, porque você chega num determinado momento, não tem família, não tem emprego, não tem renda, não tem mais corpo nem rosto para prostituição. Muitas vezes resta ou a rua
que é muito difícil, ou o suicídio. Então, o compromisso nosso, por isso que eu vou repetir da importância da Secretaria LGBT da QIA+, da CUT, a nossa briga para criar isso, porque criou-se também uma porta, né? Uma porta para que a gente possa, e uma arma para que a gente possa bater nas portas, né? Nas portas de políticos, nas portas de governo, cobrando essa questão. É preciso pensar que um dia o Valmir vai ter 70 anos. Espero que com saúde, com vida de verdade. Eu posso dizer para vocês o seguinte, que eu acho que cheguei aonde cheguei, por 2 motivos. Primeiro, pela minha família. Segundo, porque eu sou funcionário público, sou secretário de escola. Eu não sei como seria a minha vida se eu não tivesse o apoio da minha família e se eu não tivesse conseguido um emprego público. Talvez eu não estivesse nem aqui agora, nesse podcast, conversando com vocês. Então, o compromisso nosso é enorme. Nós precisamos deixar as portas mais abertas, nós precisamos fazer com que essa população jovem LGBTQIA+, que está chegando, tenha melhores e maiores condições do que nós tivemos. Então, vamos, porque o compromisso é grande. Exatamente. E falando sobre a questão das pessoas mais jovens, tem muita gente hoje na sociedade que fala assim, olha, a questão da diversidade hoje ela é diferente, né, dos tempos passados, a molecada, né, toda entrevista, toda conversa que eu faço com o Valmir, né, para as nossas matérias no portal da CUT, enfim, para as entrevistas, eu sempre toco nesse ponto, porque eu acho que ele é muito importante a respeito das novas gerações que estão vindo aí, que realmente tem mais oportunidades, elas têm mais, digamos, aceitação, né? Mas ainda assim é preciso que essa juventude, principalmente essa juventude, né, LGBTQIA+, essas pessoas mais novas, entendam uma coisa que o Zezinho falou e que é muito importante. A gente vai envelhecer, a gente vai chegar lá, né? Quer dizer, eu já estou chegando, né? Já estou chegando lá, já estou quase, né, nessa fase. Já passei dos 50, mas a moçadinha que está aí hoje e que teoricamente tem uma porta aberta, uma porta mais aberta na sociedade para a questão da diversidade, vai chegar um dia que vai envelhecer também e pode enfrentar esses problemas. Então, é importante que a consciência dessa moçada hoje mude em relação à questão da idade, à questão do etarismo. Vou contar só uma história rápida aqui, que é justamente essa questão da idade, a questão de se esconder, de ser jovem. Eu, quando era jovem, lá tinha meus 16, 17 anos, já sabia o que eu era, já tinha consciência de que eu era LGBTQIA+, fui trabalhar num banco com 120 funcionários, 4 a gente sabia que era um deles, 4 eram homossexuais, apenas um se assumia e enfrentava um preconceito terrível, bullying terrível. Era muito difícil você conseguir se mostrar, era muito difícil você conseguir ser aquilo que você era de verdade. E isso tem reflexo hoje, né? Na questão de acesso ao mercado de trabalho, acesso a políticas públicas, na questão do cuidado, principalmente. Uma coisa que é muito triste, o Zezinho falou aqui, é que a gente tem que ter isso em mente, tem que ter consciência, é que muita gente é jogada à solidão, ao suicídio, né? A uma condição de vida que realmente não precisaria ter se as coisas fossem diferentes, né, Val? Exato, exato. Você estava falando uma coisa de ser único, né? Quando eu comecei no militar no sindicato, existia uma pessoa, que era o Fernando Schuller, que até foi um dos coordenadores do coletivo aqui da CUT da Nacional e da São Paulo também, e ele, no meu sindicato, na PUESP, ele era o único que defendia, que levava, a gente sabia que a categoria tem uma quantidade gigantesca de pessoas LGBTQ+, mas ele era o único que enfrentava, que levava a pauta, que foi onde eu me espelhei também para a gente falar, não, vamos lutar, porque a gente precisa... nós precisamos lutar, né? Precisamos fazer parte dessa história, precisamos fazer alguma coisa. Eu sempre tenho na minha cabeça essa cobrança das pessoas que passaram na militância todo esse tempo, que a gente tem que fazer alguma coisa, né?
o Zezinho falou no começo, assim, a gente não está... a gente está fazendo a história, e acho que é isso, a gente fazer a nossa parte, né? Uhum. Fazer a história nesse sentido de fazer a nossa parte, de vamos para a rua, vamos cobrar política pública, vamos abraçar as outras pessoas na sua comunidade, vamos questionar por que não dá espaço. Às vezes a gente está numa empresa e não tem pessoas da comunidade LGBTQIA+, as pessoas simplesmente acham que naturalidade. Não, isso não é natural, isso é discriminação. Uhum. Não tem porque as pessoas não dão espaço mesmo, tem que dar espaço, tem que ter um trabalho com dignidade, né? Como a gente está falando na marcha do trabalho digno, ou seja, esse cuidar, né? A pessoa tem que estar trabalhando e trabalhando com dignidade, sendo tratado igual como todo mundo, vendo as necessidades de cada um. Então a gente tem coisa para fazer. Sim. Tem muita história aí. E aí a gente tem falado aqui sobre cobrança de políticas públicas, né? As políticas públicas que são necessárias, a gente falou já sobre algumas delas, e falou sobre a questão do trabalho. É preciso ter política pública, sim, para geração de trabalho. Inclusive, o tema da marcha, né, da Marcha da Classe Trabalhadora da CUT, justamente diz isso, né? É o trabalho digno, a geração de renda e principalmente em defesa da democracia. E quando a gente fala em democracia, só fazendo uma parte aqui, é um guarda-chuva muito amplo, porque não é só apenas defender o direito ao voto, né? Democracia não tem só a ver com a polarização política que a gente tem hoje no país, em a gente, enfim, toda essa ideia que a gente tem sobre defender democracia, não ter golpe, essas coisas. Democracia é muito mais do que isso. É uma coisa muito mais ampla. Democracia é todo mundo ter direito realmente a ter acesso ao mercado de trabalho, como a gente está falando aqui. Democracia é a pessoa LGBTQIA+, a pessoa trans ter direito ao uso do nome social, a ter acesso a políticas públicas, por exemplo, na questão da saúde. As próprias pessoas trans precisam disso. Quais são essas políticas públicas, Val? Uma das coisas que você estava falando que a gente precisa ter, as pessoas têm o direito, nós temos um direito tão básico que a gente está lutando há muitos anos, que a gente ainda não conseguiu ainda ter esse direito pleno, que é o uso do banheiro. Pensa como que nós estamos numa sociedade brasileira, com o tempo que nós temos de país, com todo mundo levantando a bandeira da democracia, sendo de um lado de extrema direita, sendo da esquerda, sendo de centro, mas no final das contas, quando a gente vai ver a comunidade LGBTQIA+, a gente está brigando por uma coisa básica, Uhum. quase o tempo das cavernas, que é o direito de usar um banheiro sem ser molestado, sem ser impedido ou impedida de usar, sabe? Então, recentemente eu vi uma reportagem de uma pessoa que ela não era uma pessoa trans, e ela foi confundida com uma mulher trans e não deixava uma mulher entrar no Caso na banheiro. academia lá, né? Me veio isso à mente agora, que essa E não academia deixava lá do usar o banheiro. Nordeste, casal fascista Sabe, assim, o achou que 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 nós fosse uma pessoa estamos... trans e não deixou entrar. Sabe, que país que nós estamos, um país que se diz extremamente cristão, né, um dos mais cristãos do mundo, um país que tem a democracia, nossa democracia é exemplo em outros países, foi até comentado no próprio Uhum. Estados Unidos recentemente, que a nossa democracia é muito melhor que a deles. Então, assim, e a gente está discutindo o banheiro, por exemplo, Uhum. né? Então, para além do emprego, para além de tudo mais, a gente tem algumas lutas que nós estamos fazendo de ter direito à vida, né? A gente quer ter o direito de andar, demonstrar a nossa afetividade, né, com alguém e não ser agredido ao mesmo tempo, de não ser assassinado ao mesmo tempo. Uhum. Então a gente quer pedir, lutar para ter emprego, para ter uma vida digna, é coisa que, assim, a gente luta, mas com indignação Uhum. de como que eu estou lutando até agora, nós estamos lutando até agora para que tenha uma legislação que cuide da gente, sabe? Uhum. A gente, e agora, quando nós estamos vivendo mais, né, por questão de avanço tecnológico e também da nossa luta, né, a gente, como a gente está falando da questão geracional, né, das pessoas que têm mais idade, a gente tem também a questão da saúde. Uhum. Hoje em dia, eu estava conversando numa palestra que eu estava falando, falei assim, alguém pensou como que um homem trans vai tratar da sua saúde ao médico? Porque o homem trans tem que passar com o ginecologista, Uhum. né? A mulher trans vai ter que passar com o urologista, provavelmente, né? Até fazer a transição e mesmo que faça. Então, assim, e o SUS está preparado para isso? Não, né? Os hospitais particulares, as pessoas estão preparadas para isso? Não. As pessoas Uhum. não estão preparadas para ver uma pessoa entrar no banheiro. Você imagine para Que grau tratar um de loucura, médico. eu fico pensando que grau de loucura o ser humano chegou nesse... Muita loucura que assim, você fala assim, gente, e você conversa com algumas pessoas, as pessoas são preconceituosas, conservadoras, e elas têm uma coisa, tapam os olhos de uma maneira que, assim,
a gente não existe. Por isso que é importante ter marcha, por isso que é importante ter manifestação, por isso que é importante usar as O cores. pior não é nem achar que a gente não existe, o pior é saber que a gente existe, e, né, e nesse grau de loucura, como a gente viu esse caso que você citou, teve um caso também recente de um rapaz que agrediu um casal de lésbicas no supermercado. Que grau de violência, né, que ainda existe, que sempre existiu, que ainda existe. Então, as pessoas sabem que a gente existe, mas elas, enfim, esses setores não querem que a gente exista. Por isso que existe a violência. E é uma doideira isso. E você falou a verdade, porque assim, se não soubesse que a gente existia, não estavam nos matando e não estavam nos agredindo. Então, se você está identificando na rua as pessoas, você sabe que existe. E o que que passa na cabeça de um ser humano de achar assim que eu defino qual a orientação sexual de cada um, quem eu devo amar, com quem eu devo ter relação sexual, como que eu tenho que me vestir? Quem definiu que alguém nesse país, para não dizer no mundo, tem o direito e teve para si essa incumbência de definir. Eu vou definir se você deve viver, se você deve trabalhar, se você deve estudar, se você deve usar o banheiro, com quem você deita, com quem fica a sua herança, com quem você mora, sabe? Com quem disse que alguém pode fazer isso se nós estamos falando de democracia? Por isso que é importante nossa bandeira colocar na marcha democracia, né? Porque assim, que democracia que você vive, né? Que país e que mundo você está vivendo que você quer definir através da agressividade, da violência de cerceamento do poder do serviço público ou mesmo da legislação, você quer definir o que as pessoas devem fazer. Então, assim, como você definiu bem, é uma loucura. Uma doideira. A gente lida com muitos loucos da sociedade, com essa loucura social mesmo. Se você falou antes de eu ouvir o Zezinho, eu quero ouvir o Zezinho a respeito de políticas públicas também, mas você citou num ponto aqui que me chamou a atenção por uma entrevista que a Andréia Beltrão deu para o Pedro Bial uma vez na Globo, falando, era o trecho de uma peça chamada Antígona, né, que é muito antiga, assim, eu estava até pesquisando para poder lembrar de quem que é. Enfim, é uma coisa clássica, tal, lá acho que da Grécia antiga, e que falava, e tem a frase que eu acho que é o principal que a gente deveria ter como, eu diria, escudo hoje, a respeito do que as pessoas pensam: você não deve ser assim, você não deve ser assado, com que base você acha que eu não posso amar quem eu quero, que eu devo, né, que é assim, a tua lei não é a minha lei, né? E aqui eu vou ousar dizer que a tua Bíblia não é a minha Bíblia. A tua regra, a tua fé não é a minha fé. A tua fé, ela é correta para você. A minha fé é correta para mim. E você não tem o direito de usar a tua fé, os teus conceitos, para interferir na minha vida. Então, é muito importante, assim, pesquisa, Antígona, tá? E aí dá para pegar esse trecho inteiro, que é uma coisa, assim, fantástica, que é uma punhalada mesmo ali, né? Você para dizer, olha, fica na tua que eu tenho direito a existir, né? E aproveitando um pouco, falando rapidamente de fé, nós pegamos um pouco as pessoas que são religiosos conservadores, eles tratam o tema de uma forma que eles não percebem nem em volta deles mesmos, porque assim, se você for olhar, estão sendo várias, por exemplo, se a gente vai pegar os cristãos, são vários segmentos, inclusive o que define como deve se vestir, como deve cortar o cabelo, qual é a parte da Bíblia que você vai adotar para a sua vida. E aí tá com naturalidade as diferenças, mas na hora de ver a sociedade para fora, acha que tem que entrar numa caixinha e ficar no padrão que eles definem como sendo certo ou errado. É muito engraçado. Aqui, eu só quero deixar claro aqui que quando eu disse a Bíblia, eu quero falar sobre a interpretação da Bíblia e o uso que algumas pessoas extremistas fazem da Bíblia para atacar as outras pessoas, tá? Antígona é de Sófocles, é clássica, vale a pena conhecer. Agora, Zezinho, a gente está falando sobre tudo isso aqui, eu quero saber também a tua opinião, né, teu sentimento em relação a isso que a gente falou e também a políticas públicas que a gente precisa. Bom, eu queria partir do princípio de uma coisa que o Valmir disse que parece simples, e que você, na tua fala, você repetiu, a questão do nome social, né? Que é uma coisa que deveria ser natural hoje em dia, né? Deveria ser natural. E aí a gente tem problema com isso, que não tem. A gente tem decisão
do Supremo, da possibilidade das pessoas irem no cartório e mudar toda a sua documentação sem necessariamente precisar entrar com ação ou não. E a gente ainda tem alguns cartórios que têm isso. Agora, nós também temos, da população trans, pessoas que não querem mudar os seus documentos, querem utilizar o seu nome social. E isso é uma coisa difícil de aceitar ainda, né? A gente fala disso há tanto tempo, da questão do nome social. E aí, se a gente partir para dentro das escolas, porque eu quero chegar numa coisa que o Valmir também disse, nós não conseguimos, nós temos legislação no Estado de São Paulo onde o aluno pode usar o nome social. E, infelizmente, tem muitas escolas que não cumprem isso. Colocam 1000 problemas. Não, o pai e a mãe precisam vir aqui, precisa autorizar, enfim, uma série de questões. Aí o Valmir disse do uso de banheiro. E se nós levarmos essa discussão para dentro das escolas, isso é pior ainda. Por isso que a grande maioria das pessoas trans ou de gays, seja ele afeminado ou não, às vezes não consegue terminar o básico do ensino médio regularmente. Precisa utilizar de outras questões, né? Precisa utilizar da possibilidade de fazer isso online, ou, enfim, utilizar outros métodos para minimamente terminar o ensino médio. Então, isso eu acho um problema grave demais para a gente, né? E se você continua nesse raciocínio, né, de saúde, o Valmir disse, eu quero... É difícil de falar depois do Valmir, que ele sabe tudo. É difícil a gente discutir, mas eu, lá atrás, num conselho que a gente teve, um Conselho Nacional LGBTQIA+, na época do Temer, né, quando houve o golpe contra a presidenta Dilma, nós tínhamos uma propositura de tentar fazer um trabalho dentro do SUS. Justamente quando começou a sair essa questão do homem trans precisar de um ginecologista, de uma mulher trans precisar do urologista. O SUS não atende, gente. O SUS não atende esse tipo de questão. E o pior, eu me lembro que lá na época, nós só tínhamos um convênio médico particular, que era do Rio de Janeiro, que fazia esse atendimento para quem pode eventualmente teria dinheiro para pagar um plano de saúde. Então, às vezes, nem no particular você não tem, mas isso não pode ser assim. Nós vamos de políticas públicas para que o SUS atenda cada um dentro da sua necessidade de acordo com o que ele precisa. Não necessariamente que uma travesti, uma mulher trans, precisa se submeter à operação para mudar de sexo para o SUS poder atender. Não. Existe um tal de CAD único que você não consegue mudar, né? Isso é lá no governo federal. Você não consegue com o nome social. Bateu lá o nome social, bateu o RG, o CPF da pessoa, vai dizer, não, essa pessoa não pode ser médico porque ou ela é homem ou ela é mulher. Ela precisa procurar, então, o que o SUS pode oferecer. Ou seja, são várias questões que a gente tem, bem maiores, mas se a gente se apegar ao que está mais perto da gente, que é o uso de banheiro dentro das escolas, que é o uso do nome social dentro da educação, dentro dos empregos, a gente vai ver essa enormidade de coisas. E aí, esse horror que a sociedade tem, né? Vocês estavam conversando dessa reportagem que eu também vi,
Um simples desconfiar que a mulher era trans dentro de uma academia paga, que não é de graça, houve toda essa problemática. Agora, você imagina quem não tem dinheiro nesse país. Esse é o grande problema. Quem não tem dinheiro. Resta o SUS, tem que ser o SUS. Não tem outra questão. E mesmo quem tem dinheiro não deveria ter que pagar um plano de saúde para poder ser atendido nas questões básicas. Né? Então, acho que a luta é grande, ela continua e a gente, parece que a gente vive num caracol que vai e vem, começa, vem, volta, e a gente volta ao mesmo tempo. Eu estou dizendo isso porque esse debate de nome social, de banheiro, ele tem mais de 10 anos e pouco nós avançamos. Por isso que a gente precisa continuar a ir para a rua mesmo e dizer, olha, é preciso que as políticas públicas que já tenham, as decisões que já têm, elas sejam cumpridas. O que é que nós precisamos batalhar cada vez mais para poder avançar? E vai ser isso. E não vejo que a gente consiga isso em tão curto prazo, mas também isso não quer dizer que a gente deve desistir, que eu acho que cada passo que a gente dá, né? Cada avanço que a gente dá. Quando é que na cabeça das pessoas poderíamos imaginar que a CUT iria chamar uma primeira marcha da classe trabalhadora LGBTQIA+. Falasse isso para mim há uns 10 anos atrás, eu diria, você está sonhando, né? Acorda, ou é um pesadelo, ou você está sonhando. E para nós agora já é uma questão que a gente acha que é prática, é isso, está dada a questão. E vamos pensar saúde, pensar educação, que são problemas graves para a gente, graves. Isso acaba atrapalhando todos os outros setores, porque se você parte da primícia que hoje precisa estudo para estar em altos cargos, agora você imagina o que precisa uma pessoa da comunidade LGBTQIA+. Eu sempre dizia que, muitas vezes, para eu conseguir alguma coisa, eu precisava carregar o balde 2 vezes. Enquanto uma pessoa hétero carregava uma, eu precisava 2. Até o momento que eu disse, não, se a pessoa hétero carrega só um balde, eu também vou carregar só um balde. Por que eu tenho que carregar 2 baldes para ter os mesmos direitos que a outra pessoa? É isso. E os desafios estão aí. Você bem disse, esse podcast, espero, e é a grande questão nossa, é como que nós atingimos e formamos essa juventude. Quem é que vem depois de Val, depois de Zezinho, depois de Keila Simpson, depois do Luciano, enfim, de um monte de gente que já passou dos 50, está perto dos 60, quem é que vai assumir esses papéis? Então, é uma questão que é uma responsabilidade nossa, mas é também uma questão que essa juventude precisa entender que nós precisamos mudar o olhar da sociedade que a sociedade tem para a gente. Para a sociedade, nós só gostamos de plumas, paetês e de dançar e de sambar. E ir para as baladas. E não, essa não é a verdade. Nós queremos, sim, viver dignamente, com os mesmos direitos que qualquer brasileiro tem. E nós vamos continuar resistindo, nós vamos continuar lutando e nós vamos continuar batendo e empurrando essas portas para que elas possam se abrir. Muito bem, eu vou pegar só o gancho do balde, né? Que o Zezinho disse que ele tinha que carregar 2. É importante que a gente tenha em mente que a população LGBTQIA+, hoje, sejam os gays, as lésbicas, as pessoas trans principalmente,
fazer alusão a esses baldes, né, fazer uma relação com essa metáfora, vamos dizer, que o Zezinho disse, a respeito de como é a vida de uma pessoa LGBTQIA+, que hoje muitas vezes precisa provar que é boa em alguma coisa, que é melhor, né? Você pega muitas famílias aí, hoje tem sido muito dito isso na internet, e é uma verdade, as pessoas têm que ter isso em mente, que a pessoa LGBTQIA+, hoje, ela tem que fazer o dobro do que ela faz, ela tem que provar que ela pode ser boa em alguma coisa para poder ter um mínimo de respeito, e muitas vezes ela não tem isso, a gente precisa entender. E isso causa sofrimento, causa adoecimento mental, isso causa exclusão, isso causa uma série de outros problemas. Agora, a gente está chegando aqui ao final desse podcast, não queria deixar aqui de citar o Zezinho, inclusive, falou sobre as pessoas agora, né, que quem vai substituir essas pessoas, o próprio Val, o próprio Zezinho, a Keila Simpson, enfim, tantas outras lideranças, mas eu queria falar sobre pessoas importantes. Aliás, antes de falar de pessoas importantes aqui, só que o nosso produtor aqui, o Cabral, ele mandou certinho a ficha para eu poder falar certinho antigo, né? É uma tragédia grega de Sófocles, que foi composta no ano 442 antes de Cristo, portanto, mesmo antes de existir Bíblia, qualquer coisa, e veja como é atual essa frase, a tua lei não é a minha lei, né? Veja como é atual e como ela cabe aí para diversas aplicações. Mas, enfim, vamos voltar aqui ao assunto. A gente está falando sobre visibilidade, sobre representatividade, sobre pessoas que apoiam as nossas causas. Recentemente, no Rio de Janeiro, a gente teve o show de uma artista que não só apoia, como ela abraça, como ela faz de tudo pela causa LGBTQIA+, né, em nível global. Ela é uma pessoa americana, descendente de italiano, tudo bem, a gente está falando de pessoas que não são brasileiras por enquanto, que é a Lady Gaga. 2.100.000 pessoas na praia de Copacabana, com um único espírito, com um único, não vou dizer objetivo, mas com uma única atmosfera, que era justamente a nossa, a da diversidade, a da justiça, do amor, Lady Gaga. Antes dela, precursora de tudo, né? Não vou ficar aqui tecendo mais comentários a respeito da diva, da rainha Madonna, né? Que aqui a gente entraria numa questão de discussão de divas, né? Mas, enfim, Madonna, que foi uma pessoa que desde os anos 80, ela transpôs muitos limites, ela foi talvez uma das primeiras artistas, por ter a influência que ela sempre teve, enfim, não só a abertura, mas chegar onde ela chegava nas pessoas, enfim, fazer o sucesso que ela fazia, a falar, por exemplo, do HIV/AIDS, no disco Like a Prayer, em 1989, se você for ver o encarte, lá na contracapa do disco, naquela época era vinil ainda, mas no CD tem também, enfim, se você for procurar na internet aí o disco Like a Prayer, ela fala absolutamente, de forma clara, sobre o HIV/AIDS, combatendo o preconceito. Mais tarde, em 1993, ela faz uma música, em 92, ela faz uma música no álbum Erótica que se chama In This Life, em homenagem a duas pessoas amigas, né, dois amigos dela que morreram por causa da AIDS, fala mais uma vez sobre o preconceito nessa música. No show que ela fez no Rio de Janeiro, ela fala sobre a diversidade, ela coloca a foto, homenagem a muitas pessoas que nessa fase, em que, inclusive, assim, em algum momento da nossa conversa aqui, aliás, o Zezinho estava falando, né, e acho que foi você também, né, Vami, que assim, a gente não é a pessoa que só pensa em sexo, que só pensa, o Zezinho falou que pensa em samba, essas coisas, a gente é um ser humano, a gente é ser humano e a gente tem, enfim, um universo todo dentro da gente. E na época, nos anos 80 até os anos 90, a AIDS era confundida, o HIV/AIDS era confundido como uma patologia ou uma situação única e exclusivamente causada pela comunidade LGBTQIA+, por aquilo que eles, muitas vezes a gente ouvia dizer na época, eles falarem sobre a promiscuidade, sobre a safadeza, né, da comunidade gay, que a HIV/AIDS, inclusive, tinha o nome de câncer gay na época, só para vocês terem uma ideia, né, e a ciência, ao longo do tempo, aí a história contou que não era nada disso. Mas voltando aqui, a Madonna é uma artista que também dá visibilidade, também representa a comunidade queer, a comunidade LGBTQIA+. No Brasil,
a gente tem diversas personalidades, entre elas, por exemplo, Ney Matogrosso, que aí a gente pode fazer, inclusive, um paralelo com a questão da idade. 82 anos, está lá em cima do palco, lindo, formoso, maravilhoso, dançando, cantando maravilhosamente bem, como sempre fez. Ney Matogrosso. A gente tem Daniela Mercury, né, que também enfrentou o mundo, enfrentou a sociedade brasileira inteira para se afirmar como uma mulher lésbica. A gente tem outras pessoas, outras personalidades, como a gente tem Linda Quebrada, a gente tem Lineker, que colocou 120 mil pessoas no Anhangabaú na virada cultural, dias atrás. Ou seja, a gente tem diversas dessas personalidades que nos representam e que, na verdade, a gente que é LGBTQIA+, a gente de vez em quando sente que ali é a nossa família também, que a gente pode se segurar naquilo, né? Eu queria que você, já falei demais aqui, eu queria que vocês falassem, você, Val, depois o Zezinho, a respeito disso, da importância de ter artistas representando, lutando pela nossa causa. Porque é importante, porque artistas que já estão renomados, que pese que nosso movimento é um movimento que tem muito artista, até por uma questão, primeiro uma questão de necessidade, né? Onde você consegue um emprego, onde você consegue ter um pouco de dignidade. Tem muitos artistas da noite, nos bares, ainda existem muitos bares ainda que têm seus shows, que acaba projetando as pessoas também nesse sentido, apesar de ganhar pouco, né? Mas é uma forma de vida também digna, que é importante para nós, que a gente se espelha muito quando a gente sai à noite, vai ver um artista nosso que está dialogando com a gente. E os artistas mais renomados que conseguem entrar na casa das pessoas, conseguem entrar na mídia, tão, né, perigosa, difícil, da mídia brasileira e do mundo. Então, assim, para a gente, acaba nos ajudando, vira um certo escudo, né, porque a gente consegue ter momentos que são raros de naturalidade com toda a sociedade. Então, artistas que todo mundo gosta, que são pessoas da comunidade LGBT que têm identidade maior, mas que tem outras pessoas que não são e também gostam daquele artista, daquela artista. Então, nos ajuda. A arte sempre nos ajudou como movimento. Tanto que a parada hoje, a gente fala assim, deixou de ser manifestação, virou festa, tal. Mas é um espírito mesmo da comunidade LGBT que quando a gente pode, que é difícil no nosso, na vida da sociedade, tem essa questão tão sofrida, hoje nem tanto, mas os mais antigos sofreram muito mais. O momento da arte é que o momento que você consegue ser tratado como igual, né? Quando você vai num show, você consegue ser tratado como igual, você está ali do lado, que pese os olhares, às vezes, quando você tem alguma manifestação amorosa, de afeto publicamente, mas a gente consegue. Então, e pessoas que são da comunidade LGBT também muitas são aceitas dentro dessas pessoas, até muitas são conservadoras, mas quando é o artista, tudo bem. Então, a gente vê assim, as pessoas conseguem, se ela para pensar um pouquinho, ela vê as possibilidades, né? Nós podemos viver harmoniosamente bem, sem nenhum problema, qual a sua identidade, qual a sua orientação, não teria esse problema. As pessoas, às vezes, elas não se percebem, aquele mundo louco que a gente estava falando, né? Mas a arte, para nós, ela é muito importante. Tanto quando a gente consegue ver poucos de nós no sucesso, né? Sendo tratado como igual, abrindo portas, que dificilmente nós conseguiríamos como LGBT, e isso se espelha também na arte, não como nas profissões, nas nossas formações, quando você vê gente que conseguiu chegar a algum ponto, você fala assim, chegou, né? Você vê, por exemplo, o Camparato, que é um senador, já foi governador, é da polícia e tá lá, e é LGBT, tem seu filho e tudo mais. Isso nos espelha bastante. Nos estresse quando você tem que fugir, como aconteceu com o Jean Willis, teve que sair do Brasil, agora já voltou. Então, assim, a gente tem a arte, o artista nos dá essa possibilidade de nos espelhar também, é possível viver harmoniosamente. Nós podemos fazer sucesso, podemos fazer as coisas bem, como todo mundo faz, sem nenhum tipo de problema. Isso nos ajuda muito. A gente sempre tem uma manifestação nossa, na nossa marcha a gente vai ter espetáculos também, a gente se apresentando exatamente por isso. Primeiro, para dar espaço, porque quando você tem espaço para dar, a gente não pode cobrar que as pessoas façam algo que a gente não vai fazer também, né? E segundo, porque é importante mesmo a gente mostrar, expressar nossa arte, expressar nosso talento, trazer as pessoas da comunidade. Você pode ver que qualquer lugar que você vê uma pessoa se apresentando, pode ser travesti, pode ser trans, que ela se apresenta, pode ser um universo com a maioria hétero, as pessoas vão aplaudir, elas vão gostar, elas vão interagir. Dificilmente, óbvio que tem as agressões, como tem qualquer artista também, passa por isso. Mas a grande maioria, ela aceita no campo da arte, independente da sua orientação. Ela não coloca isso à frente.
A gente queria que fosse isso em todos os lugares, em todos os campos que a gente tiver, fosse colocado primeiro o que você está fazendo, como você é, como você trata, e não a sua orientação sexual. Isso aí não é importante para você colocar como meio como possibilidade de comunicação, possibilidade de interagir, possibilidade de ter amizade e outras coisas mais, entendeu? Então, para a gente, a arte pra gente é muito importante. A gente se identifica, o movimento LGBT se identifica muito com o campo artístico, primeiro, porque nós temos muitos artistas que até não são reconhecidos, a gente já também tem essa luta para fazer, e porque a gente consegue ver alguns de nós que conseguem se destacar, poder se expressar livremente, sem nenhum tipo de problema. Muito bem. Zezinho, o que você pensa aí do que a gente está dizendo aqui, dos shows que a gente teve no Rio de Janeiro, dos shows que a gente teve em São Paulo, aqui na Virada Cultural, enfim, da representatividade que a gente tem nas artes, né, por meio desses ícones, e aqui a gente pode lembrar, inclusive, né, que faltou lembrar, das pessoas que nos deixaram já e que também fizeram história no Brasil, como Renato Russo, o Cazuza, né? Aí, assim, lá fora, a gente teve, nos anos 70, a gente teve, se a Lady Gaga fez Born This Way e é considerado um hino para a comunidade LGBTQIA+, no começo dos anos 80, a gente tinha a Gloria Gaynor, com I Am What I Am, que era tão igual, né? E era assim, era uma cantora negra, disco music, também fazendo ali a sua, vamos dizer, sua militância, também dando o seu apoio, fazendo a comunidade LGBTQIA+, ter um empoderamento. A Will Survive, da Gloria Gaynor também, não, são duas artistas, eu falei diferente, né? Gloria Gaynor é Will Survive, e depois teve a Roberta... Não, foi a Gloria Gaynor também que gravou a I Am What I Am, né? Se eu não estou enganado. Era pequenininho na época, mas enfim, eram hinos, né? O Will Survive também, como não dizer que, enfim, que é um hino de empoderamento. Zezinho, o que você pensa a respeito disso? Fale com seu coração aí. Bom, não resta dúvida que, a partir do momento que essas figuras públicas e conhecidas começaram a se expressar, né, isso torna um pouco mais fácil a gente conversar do tema, né? Se nós pensarmos que já tivemos um deputado que, apesar de não se assumir tanto, que hoje também já nos deixou, deputado federal, ele foi um ícone, ele foi uma marca daquela época. O artista que fez Vera Verão foi um precursor dessas questões também. O Jorge Lafon. O próprio, você disse, o próprio Cazuza, né? Também fez isso. Mas, a partir do momento mais atual que as pessoas foram se manifestando, né? Tirando aí a questão da Lady Gaga, de Madonna, mas se nós virmos para o Brasil, você já citou o Ney Matogrosso, que continua, sempre foi, sempre se assumiu e sempre continuou. Nós temos a questão do Lulu Santos, quanto tempo demorou, mas finalmente ele assumiu para ser feliz, ou seja, todas essas questões, a gente pode pensar que essas pessoas só nos ajudaram, só tornou mais fácil. Eu não posso deixar de citar aqui também a Salete Campari. Salete Campari abriu portas para um monte de drag kings, enfim. É uma precursora, né? Que eu acredito, se ela não tem a minha idade, ela é um pouquinho mais velha do que eu, inclusive. Eu espero que ela não fique brava comigo. Mas é uma pessoa que, quando você fala esse nome, todo mundo sabe quem é, né? Então, claro que isso ajuda. Atores da Globo que se manifestaram, cada vez que você vê um tipo de manifestação desse, isso só ajuda. Só ajuda. Claro. Deixa eu só interromper um pouquinho aqui, o Zezinho, só rapidamente, porque você citou muito importante as drag queens, né? Você falou de Salete Campari. As drag queens, na verdade, hoje elas têm visibilidade, elas são vamos dizer assim, um segmento que faz bastante sucesso, graças a pessoas como a Salete Campari, que abriram o caminho. Mas a gente não pode esquecer também de uma outra pessoa, que a Rita Von Hunt considera a primeira drag queen do Brasil, que foi a Elke Maravilha, né, Zezinho? Sim, é verdade.
Esqueci de El, que maravilha, que também revolucionou, enfim, transformou, teve a coragem enfim, de enfrentar todo aquele mundo, todo aquele machismo, tudo aquilo que na época era muito mais difícil, e ela encontra o caminho de fazer. Isso, claro, ajuda. Claro que nós temos aqueles que ainda, em alguns momentos, algumas pessoas ainda famosas vão procurar tal cura gay, isso é problema para a gente, isso é problema. Quando volta essa discussão de cura gay, que uma pessoa famosa foi lá tentar essa cura gay, esse é o único senão que eu tenho, né? Uhum. E se a gente pensar também em algumas questões que atrapalham, uma discussão recente que teve no Conselho Nacional da Medicina, né? Enfim, de uma nova resolução, que era possível, sabe? Algumas coisas ainda atrapalham, mas se a gente ficar no campo da arte, dos artistas, quem veio lá de trás e os novos que estão vindo agora, isso sempre ajuda. Isso ajudou, isso abriu porta e vai continuar abrindo porta para nós. Assim como deputados políticos que falam, acabam abrindo porta, né? Mesmo que ainda tenha alguns que estão no caminho errado, estão no caminho da direita, achando que é o caminho certo, mas não deixa de ser, ou seja, é possível. Nós temos hoje, no estado de São Paulo, deputadas estaduais, que é da comunidade LGBTQIA+, nós temos vereadoras de alguns municípios que foram eleitas com essa bandeira. Então, tudo isso ajuda, e ajuda muito. Eu espero que a gente continue pensando que nós temos que fazer nossa parte. Para mim, a grande tarefa nossa é continuar formando pessoas para que possam assumir, né? E cada vez que a gente tem uma oportunidade, como esse mês do orgulho gay, todo esse olhar voltado para São Paulo, a gente tem que aproveitar esses momentos para poder trazer esse pessoal jovem, para poder trazer a sociedade com a gente, mostrar para eles que somos gente, somos capazes, somos iguais, apenas temos expressões de gênero, apenas temos preferências sexuais diferenciadas, como foi assim a vida inteira. Você citou essa questão da Grécia Antiga. Claro que eu não conheço, não tenho conhecimento seu, mas sei, a gente sabe que isso existiu lá atrás, sempre existiu. A questão mesmo nas tribos indígenas, em todas as civilizações, a civilização romana sempre existiu, e isso agora a gente pode tocar nesse assunto, a gente pode chamar as pessoas, a gente pode dizer, vem com a gente. Sempre é tempo de somar, sempre é tempo de construção, que é isso que nós precisamos, continuar fazendo. Não é que a gente não faz, a gente precisa continuar fazendo, cada vez aprofundando mais, tá? Aí eu gostaria só, antes de terminar a minha fala, mas gostaria que o Valmir citasse uma atividade que vai ter na Assembleia Legislativa a semana que vem, que é importante. Por que estou dizendo para o Valmir? Porque é uma deputada importantíssima para nós, mesmo não sendo da comunidade LGBTQIA+, mas é alguém que está junto, e isso é importante, é um outro espaço que a gente consegue abrir. Eu agradeço muito, espero ter ajudado, e estou aqui a hora que precisar. A hora que precisar do Zezinho, é só dizer. Enquanto eu tiver saúde, pernas para me locomover sozinho, para eu andar, eu vou continuar marchando, eu vou continuar lutando e vou continuar gritando e dizendo, eu quero e exijo respeito. Só antes do Val falar aqui, eu vou pegar uma frase tua aqui para montar um slogan rapidinho aqui que me veio à cabeça,
É assim, sempre é tempo de somar. Sempre é tempo de somar, sempre é tempo de amar, sempre é tempo de lutar. Vamos ter isso em mente. Almir, fala sobre essa É atividade. legal ele falar sobre, é isso mesmo, né? Sempre a tempo de somar é muito importante, porque a gente, é, muitas vezes as pessoas acham que já deu, já está tudo resolvido, né? Ou já estou cansado, já foi minha época. Não, a gente tem que ficar lutando o tempo todo, sempre é Uhum, tempo de somar, a gente sempre soma com alguma coisa. E, e o Zezinho, inclusive, é uma das pessoas que soma muito no movimento. A gente está falando de pessoas históricas na comunidade LGBT, o Zezinho é uma autoridade. Ele fala que é aham, difícil falar depois de mim, é difícil falar com ele junto aqui, porque ele manja muito e ele já foi presidente do Conselho Nacional também, né, que nós uhum. fazemos parte, e já está há muitos anos, também tem muita experiência e é uma autoridade falando. O Zezinho é uma das pessoas que a gente tem que respeitar bastante, que é uma pessoa que também está na comunidade, tem um pouquinho mais tempo do que eu, né, já nós estamos na Uhum. mesma linha, ali, já pensando na questão geracional da comunidade, e tá firme aqui no movimento. Quando ele fala que quer se aposentar, a gente não deixa. Vai buscar ele de volta. E eu estava me esquecendo, foi até bom você falar, assim, na terça-feira, no dia 17, vai ter uma audiência pública, em homenagem à comunidade LGBTQIA+, está sendo proposto pela professora Bebel, deputada estadual Uhum. do Partido dos Trabalhadores. Então vai ter essa audiência, a gente também está esperando sair, vai sair, eu acho que hoje sai o convitinho para a gente colocar na rede, para a gente poder participar. Já recebi o convite para participar lá, e a gente é mais uma atividade nossa da Uhum. semana, né? Começa, na verdade, na quarta, na terça, que é audiência pública, e depois aí vai, a semana inteira, a semana do movimento. Muito bem, a gente fala sobre parlamentares, aqui vamos falar sobre parlamentares rapidamente aqui, só para dar alguns nomes, né, que o Zezinho citou. A gente tem em São Paulo, deputada federal Érica Hilton, que é do PSOL, mas a gente tem, por exemplo, do PT, a Tainara Faria, que aí eu vou puxar a sardinha para a minha cidade, né? Tainara Faria, que é deputada estadual, ela é de Araraquara, e de Araraquara também tem uma vereadora, que eu acredito que o Zezinho tenha se lembrado dela quando falou das vereadoras, Sim, que é a Filipa Brunelli, né, que é a sim. companheira Filipa Brunelli lá de Araraquara, uma pessoa trans, também E batalhadora, pessoa militante, Muito. maravilhosa, que está lá nos representando. E também falar sobre uma resolução que o Zezinho falou sobre do Conselho Federal de Medicina recente aí, que eleva a idade para a questão do tratamento da hormonização, eu acho que chama, né? O Conselho Federal de Medicina recentemente teve essa decisão que até é considerada inconstitucional por muitos especialistas, de afirmar que as pessoas com menos idade, com 16, 14 anos, enfim, elas não têm consciência suficiente para fazer o tratamento hormonal, enfim, para mudança de gênero e tudo. Então, tem essa questão que é uma coisa muito séria e que afeta muito o psicológico das pessoas, é uma questão muito mais profunda do que simplesmente achar que uma pessoa, de que até uma criança não tem a capacidade de se reconhecer, de reconhecer aquilo que é. Ciência já explica, ciência comprova que desde cedo existem muitos, mas muitos casos de crianças que não se reconhecem no corpo que estão. Até Bom, existe uma comunidade, uma ONG chamada Mães da Diversidade, que uhum, inclusive faz parte do conselho conosco também, que são as mães dessas crianças, exatamente, são as crianças que são, a maioria delas são pessoas, uhum, são crianças trans, e que muita gente, pessoal, acha que não existe também, né? aham, Não, criança não tem, só depois que fica maioridade que vai, não. aham, A orientação das pessoas, ela já vem de berço também. Não é só uhum, questão de você vai adquirir com o tempo e precisa de um tempo para fazer isso. Então, essa legislação, por exemplo, é uma coisa que prejudica bastante a nossa comunidade. é. E assim, só para fechar então, e fazer essa resolução, desculpa, essa resolução também prejudica bastante a comunidade intersexo, né? Que é a grande sim, questão, né? É a grande questão, porque a conversa, o debate é: criança nasceu intersexo, deixa ela crescer, deixa ela se desenvolver, para que aí sim ela possa escolher, ela possa descobrir qual identidade que ela tem. Eu fico aqui com a minha cabeça pensando, nasce uma criança intersexo, pelo menos antigamente, né? Se nascesse, os pais, se é primeiro filho, queria homem, então já fazia. Depois a pessoa crescia e toda a orientação e a expressão dela era feminina. Só que essa parte já foi tirada. Então, é essa questão que precisa ter. Nós precisamos pensar
na comunidade intersexo, porque essa é uma agressão. Você definir, pelo menos na minha avaliação, as famílias pensam, hoje tem famílias que pensam diferente, mas a grande parte das famílias acham que tem que definir ali, pronto, deixa a criança crescer, ame seu filho, sua filha, deixa crescer da melhor maneira possível, e aí vocês definem o que essa pessoa realmente é, né? Também mito essa resolução do Conselho Federal de Medicina foi muito injusta e muito dura com a comunidade intersexo. Muito bem. É isso. A gente está chegando aqui ao final desse podcast, então eu só quero chamar a atenção mais uma vez para a Marcha Nacional da Classe Trabalhadora LGBTQIA+, da CUT, que vai acontecer no dia 20, então, em São Paulo, com a concentração a partir da Praça Roosevelt, meio-dia. Depois de lá vai ter uma caminhada, a marcha vai seguir até o Teatro Municipal. Como o Val disse aqui, vai ter fala de conscientização política e de direitos trabalhistas, tudo isso que a gente conversou, isso vai ser objeto de diálogo também, esses temas, né? Na verdade, vão ser objeto de diálogo aí nessa marcha, que vai ser muito importante para conscientizar as pessoas, para fazer formação, inclusive com as pessoas, levar as demandas LGBTQIA+, da classe trabalhadora LGBTQIA+, para a sociedade poder enxergar, e a partir daí elas se transformarem em políticas públicas, para que elas também continuem nas negociações coletivas dos sindicatos, que é um meio muito importante, para que os nossos direitos eles sejam garantidos para os trabalhadores e trabalhadoras. Então, o tema da marcha, né, o slogan da marcha é trabalho digno, geração de renda e em defesa da democracia. Repetindo, sexta-feira, dia 20, a partir de meio-dia, Praça Roosevelt, está todo mundo convocado a participar dessa marcha. Eu quero agradecer aqui ao professor Valmir Siqueira, que é secretário de Políticas LGBTQIA+, da CUT, da Secretaria LGBTQIA+, da CUT, também ao Zezinho, que participou com a gente. Está em Brasília, né, Zezinho? É isso ou não? Não, estou no interior de São Paulo. Está aqui pertinho de São Paulo, então. Uns 700 quilômetros. Quarta-feira estou chegando em São Paulo, se Deus quiser. E vai participar da marcha também. O Zezinho Prado, que é do coletivo LGBTQIA+, da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, e também representa a CNTE no Conselho Nacional de Políticas LGBTQIA+. Agradecer demais aos dois, agradecer a você que nos acompanhou até aqui também. A gente se fala numa próxima oportunidade. Até lá.